Vamos lá fazer o forro da japona. Esse forrinho acontece, vai num bolso aqui, certo? É mais ou menos nessa linha, pra você ter noção. O bizu, quando chega aqueles montão, você já separar uma coisa da outra, colocar na forma centralizada. Se você fizer aqui na beirinha, na hora que você for costurar, você vê se dá mal. Aqui, ó, reserva pelo menos uns 3 centímetros para você poder costurar, certo? E o bolsinho para 3, vou deixar aqui, 3 aqui, entendeu? Fazer um contorno desse aí. Você pode fazer um gabaritinho, entendeu? Para fazer isso aqui retinho. Aí vai de cada um. Mas fato é que aqui, ó, a gente faz esse bolsinho interno. Geralmente vai ser um retângulo que vai ter 12 centímetros, 13 por 3. Ops. A máquina parou. Certo? Você corta aqui. Caso esse pontinho que foi a mais aqui vai me atrapalhar na hora de virar. Aí aqui com uma tesourinha bacana. Tem uma tesourinha que já tem uma pontinha melhor. Tem uma pontinha melhor do que essa daqui. Ainda mais para esses cantinhos. Mas nada demais, ele faz uma diagonalzinha aqui, ó, sem cortar a costura da pontinha, entendeu? Geralmente é uma tesourinha de poda. A linha que estou trabalhando aqui é uma linha 120, aquela que tem do cone preto, certo? Aí eu puxo esse forro para dentro. A linha da bobina é a mesma coisa que a linha da agulha, entendeu? Aí fazendo esse contorninho aqui, é bem de boa. Certo? Corta essa linha. E aí aqui o bolso. É bom deixar esses 3 centímetros de margem. Por exemplo, você vai passar na overlock. Se você não tiver uma margem, você não consegue colocar na máquina ou dar ruim, entendeu? Aí ficar esperto para você não costurar com ele demais, porque esse tecido é muito levinho, né? Essa manta. Então qualquer coisinha não dá para você reparar, porque a peça fica marcada. Ó. Certo? Confere o ponto, ó. Como que eu confere, ó? Dá uma puxada, você vai ver se ela não vai estourar, entendeu? Daí você regula. Aqui tá no 3. Certo? Aí fez essa parte aqui. No caso, prega o zíper. Aqui, ó, pode acontecer às vezes de dar ruim na hora de você pregar o zíper. Deixa eu pregar depois. Aqui, ó, pode dar ruim de você pregar o zíper, mas você começa ele por cima aqui, entendeu? Pra quem não gostar de errar, você tem que imaginar que é o seguinte: isso é o forro. A jaqueta não vai abrir por dentro, ela vai abrir por fora, certo? Então isso aqui, ó, vai ter que estar nessa posição. Se você costurar isso reto, ao invés de costurar curvadinho assim, ó, aí por mais que dê errado, depois de jaqueta pronto, daí que você vai notar que isso aqui você colocou errado.
amarrado, dá para você desvirar o carrinho e fica tudo certo. Aqui o que acontece, como a manta está do lado de baixo da peça, ela vai repuxar. E daí? E daí a peça fica torta. Então na hora de você pregar o outro lado, você tem que ficar ligeiro. Certo? Aqui geralmente a gente passa um overlock, tá? No caso, você põe outra peça aqui, ó, certo? Ó. Então aí você vai ter noção que tá em cima, que tá embaixo ali, certo? Pra você pregar e não sair fora. Ó, mas de boa. Começa em cima que nem começou o outro lado, entendeu? Certo? Só que se você for colocar assim na máquina, vai ser ruim de você enxergar o que você está fazendo. Tá? Aí você deixa as duas peças do mesmo tamanho, certo? Ó, esqueminha, de boa. Ela tem de dar uma repuxada, então você costura sossegado aqui, ó. Deixa a máquina levar. Chegou na metade aqui, você já confere, vê se não vai repuxar. Certo? Beleza? Aqui no caso você vai ter a frente pronta, certo? Vai ter a parte das costas. Certo? Ó. É de boa. O bizu, isso aqui você trabalhar com uma interlock, mas no caso eu não disponho ela no momento. Vai fechar isso aqui tudo na interlock. Mas o tempo de máquina vai ser semelhante ao que eu estou fazendo, não. Certo? Aproveitar o meio da peça aqui, ó, da parte das costas. Já colocar a etiqueta. Eu gosto de deixar a etiqueta pelo menos umas duas assim, ó. O que acontece? Na hora de você costurar, piriri, pororó, vai fazendo, ela acaba sumindo. E daí? Daí você não sabe o tamanho da peça. Entendeu? Aí fica complicado na hora de você revisar e vender. Então deixa assim, ó, bonitinho, sobrando. E depois da peça montada, aí você vê que dá diferença. Olha, eu tô fazendo na reta, mas o bizu é fazer na interlock mesmo, entendeu? Aí isso aqui é só pra gente ficar padrão, como fazer legalzinho. Aí já fecha as laterais e depois vem a manga. E no caso a manga é super reforçada dessa, como é que chama? Dessa japona. Que são duas camadas de tecido, né? Certo? Fechou. Ó, confere, vê se ela não vai entregar o ouro, hein? Porque se for só na overlock, ela desfia todinho. Sobe tudinho. Ó, as pontas tem que se bater no corte, entendeu? Se você deixar, às vezes a máquina repuxa. Ó, certo? Praticamente o corpo aqui tá no esquema. Agora eu vou pegar as mangas. O que acontece? A manga, ó, tem uma parte aqui, ó, que é a parte das costas, a cava geralmente é mais arredondada e aqui é mais encravada.
E aí a gente vai emendar uma na outra, você tem que se ligar para deixar essa curvatura sempre no mesmo sentido, entendeu? Aqui tem um punho que geralmente não vai dar o tamanho, ele fica, ó, tem um lado que estica, né? Tal. Ele não dá o tamanho, mas se você estica, faz chegar e dá certo. Aqui geralmente eu faço no interlock mesmo. Ó. Estiquei o punho, ó. Até o final ele não vai dar. Só que se você puxar e segurar ele, deixar no caso a parte da manta embaixo, o final vai ser feliz. Ó. Certo? Certo? Ó, vê se ela não vai passar vergonha, hein? E aí, ó, com esse lado aqui você vai colocar no mesmo esquema, só que para a manta ficar embaixo, eu prefiro fazer assim. Certo? Ó. Certo? Ó, fica os dois no mesmo esquema. E aí você vai juntar essas pontas aqui, certo? E passar uma costura aqui. Então aqui, ó, vou juntar essas pontas aqui, certo? Dá-se um retrocesso para começar. Faz bater legalzinho, né? Que aqui essa ponta aqui vai tender a ficar menor. O que você faz? Você puxa ela aqui, ó, a parte de baixo, para fazer bater a manta. Ah, mas o corte é errado. Não adianta nada você ficar chorando. Porque às vezes o corte tá perfeito, mas dependendo de como você coloca na máquina, se a máquina funciona, aí pode dar nisso, entendeu? Então você tem que ir compensando, não tem outro jeito. Acerta as pontinhas aqui também, ó. Certo? Agora falta unir, né? Aqui, ó. Enfiei a mão, tô rodando aqui. Certo? Agora eu vou acertar essas pontinhas. Tem gente que já consegue fazer tudo de uma vez, mas eu não consigo. Então eu prefiro juntar aqui, certo? Mais ou menos aqui, ó. Dá uma puxadinha. Porque às vezes a gente põe na peça, não faz isso, aí você acha que costurou, mas fica parecendo a manta e não dá certo não. Então você faz uma dá uma puxadinha assim. E aí faz as peças ficar certinho, né? Certo? Ó, no caso, essa aqui vai ser a manga. Certo? Vai estar lá no... Agora falta só costurar ela no corpo, fazer o outro lado também. O outro lado vai ser a mesma coisa, né? Mesmo esquema. Eu prefiro deixar essa parte por baixo da manta. Estica.
certo? Manta por baixo, põe isso por cima. Certo? Mesmo esquema. Agora aqui vai juntar esses ladinhos aqui, certo? Dá um retrocesso. Beleza. Um pouquinho. Vamos ver se vai dar. Vou dar uma alinhada aqui. Beleza, as pecinhas se alinharam. Certo? No meio do urso aqui, ó. Já vou acertar as pontas, daí ela vai projetando. Certo? Esqueminha. Agora é só acertar as pontas aqui, ó. Certo? Passar uma costurinha. Evitar a gente passar vergonha, né? Como que você pode puxar? Então antes de chegar ao final eu já vou fazer vertical para não dar diferença, né? Ficar fazendo pressa. Beleza, fez um lado, fez o outro da manga. Agora costurar ela na peça. Agora vai colocar a manga no corpo, tá vendo? Essa parte, essa costura aqui embaixo vai ficar certinho com essa daqui, entendeu? A ideia vai ser essa, certo? Se for a primeira vez que vai colocar isso aqui, ó, se quiser fazer essa legal aqui, ó, faz um piquezinho. Se não quiser fazer pique, ó, faz com gizinho. Se tiver tudo certo, teoricamente isso aqui tem que coincidir lá no ombro, né? Tá começando aqui debaixo do braço. Porque se chegar e não bater ombro com ombro, pode ser que não vai fechar no final. Elas estão no caso jogado e eu não mostrei isso, porque geralmente para fazer esse trampo aqui tem que ser um interlock. E não adianta. Não adianta porque se não tem demora mais, se demora mais sai mais caro. Mais caro não vai ficar, porque daí quem vai pagar o mesmo preço. E ninguém tá nem aí. Certo? Aqui, ó, não tá batendo certinho. Então, aqui como já tá costurado, é só colocar aqui ela sem ser diferente. Certo? A mesma coisa vai ser do outro lado da manga. Ó, parte da costura aqui, ó, tem que coincidir com isso aqui, certo? É só isso que nós vamos começar. Ó. Beleza. Agulha embaixo, a máquina segura. Não repetir nada por enquanto.
final tá aqui. Tá aqui eu já dou uma esticadinha, tenho que deixar os dois tecidos juntos, daí se a diferença ela já vai se auto-acertando. Certo? Beleza, tá montado. Aqui eu faço uma barrinha. Eu não vou começar da ponta aqui não. Vou ver que o tecido tá mais fácil aqui. Depois que ela tiver toda montada fica mais pesado, né? Certo? Ó. Aqui de novo no canto também. Correto do cursor, o ganchinho tá para esse lado aqui, tá vendo? Certo? E desse lado da peça, agora a gente costura uma faixa que vai a casinha, certo? Aqui vai as casinhas e aqui vai uma pelinha por cima. E aí o seguinte, você não pode colocar essa peça aqui, porque depois na hora de costurar, ó, vai dar ruim. Então você tem que colocar ela pra cima, para essa parte coincidir aqui em cima, entendeu? Certo? Se tiver um colocador de zíper vai dar mais certo aqui. Entendeu? Depois eu vou passar outra peça e costurar aqui. Aqui eu virei a barrinha mesmo, entendeu? Que depois na hora de fechar, que às vezes pode dar um grosão aqui. Mas do jeito que tá, dá pra tocar. Vou costurar as duas peças aqui, até o final. Certo? O forro da parte do forro é isso aqui.